com o nosso quadro Por Inteira com a doutora Kelly Gonçalves. Doutora Kelly Gonçalves, muito boa tarde. Boa tarde, Carlinha. Prazer estar aqui com vocês em mais uma tarde para falarmos hoje sobre recomeço, né? Ciclos e recomeços. A importância e o ato de desistir, largar, deixar e poder recomeçar novamente. Doutora, inclusive a gente fala sobre esse assunto porque é muito interessante. Eu tenho certeza que tem várias pessoas que estão acompanhando a gente agora aqui no programa, que inclusive pode participar dessa entrevista, pode mandar mensagens, né, doutora Kelly? Ela ama responder essas mensagens ao vivo. A gente vai colocar um QR Code aí na tela, porque aí você já participa, inclusive aqui com a gente, ao vivo, dessa entrevista com a doutora Kelly Gonçalves, porque cada vez mais a gente está vendo muitas situações acontecendo no nosso dia a dia e é preciso realmente a gente enxergar os ciclos na nossa vida, na vida da mulher, né, doutora? Sim, as mulheres, nós passamos por diversas fases nas nossas vidas, né? A gente está ali na adolescência, depois a gente entra naquela fase, na casa dos 20 anos, se formando, enfim, e a gente vai amadurecendo. E, ao longo desses ciclos, amadurecem também os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas expectativas. E é muito importante a gente entender essas variações que nós temos na vida. Porque os sonhos vão mudando e, às vezes, a gente fica com medo de largar determinada situação, determinado cargo, determinadas pessoas, e aquilo lhe aprisiona. Então, é necessário que você saiba analisar onde você está, onde você quer chegar e se aquelas pessoas e aquela situação ainda correspondem ao que você realmente deseja para o seu futuro. É fácil? Não é. É muito difícil, né? Porque a gente sempre fica pensando, e o que vai acontecer? E se eu largar esse emprego? Será se eu vou arrumar outro emprego? E se eu sair desse ciclo? E se eu deixar de estar onde eu estou? Muitas vezes a gente fica até na zona de conforto, porque a gente passa a estar numa situação, no trabalho, no emprego, em alguma coisa, e a gente tipo meio que para. A gente acha que ali já está bom demais, a gente se acomoda. E esse é exatamente o ponto-chave da história. É você se sentir confortável. O confortável quer dizer exatamente que você está estagnada. É fato, basta você comparar isso. Eu estou confortável onde eu estou, com as pessoas que eu estou, o lugar que eu estou. Se você está confortável, você estagnou na vida. Você precisa ter novos sonhos, novas iniciativas, conhecer novas pessoas, ir a lugares novos, desenvolver novas habilidades para que você se sinta desafiada o tempo todo. Isso é tão interessante, doutora Kelly. Eu lembrei de quando nós nos conhecemos. Há anos atrás, onde você administrava uma operadora de plano de saúde, né? E o quanto que você exercia, inclusive, um cargo, né, de liderança, um cargo de gerência e com um salário maravilhoso, um salário muito bom. E aí, de repente, eu chego um belo dia lá e eu pergunto, e a Kelly? Não, ela não está mais aqui. Ela saiu, ela se desligou. Eu digo, gente, como é que a pessoa larga um cargo como esse, que tantas outras pessoas vislumbravam aquele seu cargo, e de repente você largou tudo e recomeçou. E aí eu te pergunto, foi difícil tomar aquela decisão e o impacto que tem na tua vida hoje, na doutora Kelly, que você é hoje, que você se transformou, empresária, com doutorado? Será se você tivesse estagnado lá onde você estava lá atrás, você teria alcançado tanta coisa hoje? Será que eu estaria aqui hoje em um quadro ao vivo na TV Meio Norte? Então, falando sobre isso... E, Carla, ainda é bom lembrar, já que está citando a minha vida, que antes desse cargo, onde eu era líder, né, chefe com um bom salário, eu fui concursada. Sim. Eu fui funcionária concursada. E o que aconteceu? Onde foi que eu tomei a decisão de mudar? Exatamente quando eu não estava mais feliz. Eu estava confortável, mas eu não estava feliz. Eu podia até ter um salário bom, mas aquilo não me trazia felicidade íntima. Faltava alguma coisa na minha vida.
Então eu decidi que ali tinha chegado o momento de empreender. Foi quando eu pedi demissão dessa operadora e fui colocar o meu primeiro negócio. Dificuldades tive, tenho e continuarei tendo. Isso é fato na vida de todas as pessoas que se desafiam, que decidem recomeçar. Mas o fato, gente, de vez em quando tomarmos essas decisões é que elas têm um objetivo maior. Carla, eu não pedi demissão do emprego para simplesmente ficar olhando para o vento. E até poderia ter sido se eu tivesse decidido que era hora de dar uma pausa, né? Porque tem momentos que a gente quer realmente dar essa pausa. Dar essa pausa. É necessário, muitas vezes, essa pausa. Então, a gente tem que entender o nosso corpo, a nossa mente, o que precisamos, as pessoas também que precisam, quem depende de nós e se verdadeiramente precisam de nós, porque às vezes são simplesmente parasitas lhe obrigando a se manter naquele lugar, quando na verdade pode cada um tomar o seu próprio rumo e você também tomar um rumo diferente. Parece tudo muito amplo e muito vago quando eu falo, mas se você pensar na sua vida, onde você está, todas as pessoas aqui ao seu redor, que dependem de você financeiramente, emocionalmente, familiarmente, essas pessoas verdadeiramente precisam de você, elas te apoiam, te auxiliam, porque se elas são só pessoas sugando, né, reduzindo o seu tanque de amor, sugando o seu amor, você dando para elas sem que elas deem nada em troca, será que essa relação está valendo a pena? Isso em todos os âmbitos, gente. Profissional, pessoal, familiar, as amizades. Tudo na vida tem que ser uma via de mão dupla, porque senão fica desgastante para um dos lados. Parece que só um dá, o outro não dá e você fica sempre esmurecida sentindo essa ausência. Então é necessário muitas vezes recomeçar, Carla. E como diferenciar? Desistir de recomeçar. Desistir é quando você deixa os seus sonhos se esvaírem. Você desistiu dos seus sonhos. É como se tudo perdesse o sentido. Recomeçar, não. Eu quero continuar tendo esse sonho, eu vou parar, vou refletir e vou seguir um caminho diferente. Faz parte da vida os recomeços. O desistir pode acontecer também, quando você precisa de fato desistir de algo ou de alguma coisa ou de uma pessoa que não lhe faz bem ou que não está lhe trazendo mais nenhum propósito. Sabe o que eu falei nos programas anteriores? Você precisa de um propósito na vida, na sua empresa, com os seus amigos. Tudo precisa ter um propósito, senão você fica esmurecida, triste, sem ânimo para seguir adiante. E não tem nada pior do que você não ter ânimo para fazer o que você tem que fazer. Não tem nada pior do que você estar em um local que você não quer mais estar. Não tem nada pior do que você sair da sua casa com aquele sentimento de que está indo à força trabalhar, está indo à força fazer alguma atividade, não está, até no relacionamento amoroso também, porque muitas vezes você está presa naquilo e não consegue se libertar e você não consegue perceber que você está num ciclo de violência psicológica. Muitos tipos, né? Os relacionamentos em geral, principalmente marido e mulher, eles têm que ser mútuos. Quantas mulheres eu conheço que continuam casadas mesmo infelizes? Ou porque depende financeiramente, ou porque depende emocionalmente, ou porque nem depende da pessoa, a outra pessoa depende delas e se coloca em uma situação de extrema tristeza. E é por isso que a depressão cresce tanto no mundo. Porque, Carla, só tem um motivo na vida para estarmos vivos todos os dias. É sermos felizes. O nosso único objetivo. Em todas as áreas da vida, a gente só busca um único objetivo. A nossa felicidade. E a gente só pode ser feliz se nós tivermos sonhos e fazermos com que esses sonhos se realizem. Tá vendo, minha gente? Então aproveita o nosso quadro Por Inteira de hoje.